noite, graça e paz, amada igreja. Queria convidar os irmãos, nós abrimos a escritura no Evangelho de Cristo, segundo João, capítulo 4. Quando nós vamos ler do 1 ao 15, enquanto os irmãos abrem aí. Quando a gente estava cantando o primeiro cântico, eu comecei a me lembrar na escritura, né, que a expressão ali, onde eu for, eu te levarei, né, eu acho que está no cântico ali, né, e eu me lembrei assim, por exemplo, quando Moisés fala, né, se tu não fores, nós não queremos, né, não podemos, o sentido ali, né, nós não queremos ir, se tu não fores conosco. A gente pode lembrar de Pedro, quando o Senhor duramente começa a corrigir a todos, inclusive aos seus discípulos, e Pedro, né, e Jesus convida inclusive os 12, né, vocês não querem também me abandonar? Jesus também faz esse convite. Não querem aproveitar, né, junto com a multidão, não querem ir embora também? E aí Pedro diz, né, Senhor, para quem iremos? Se só tu tens, né? E por último, Jesus, eu quero abrir rapidamente, antes dessa leitura, João 4. Aqui está o centro da promessa vindoura. João 14, 3, diz assim, já ler todo o contexto, mas a gente vai ler só João 14, 3, Jesus diz assim, e quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Meus irmãos, esse é o centro, é a parte mais importante do porvir. Nós estarmos com o Senhor. Aonde Ele estiver. Para sempre, amém? João capítulo 4, a partir do versículo 1, a palavra de Deus diz assim. E quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, o Batista, né? Ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, né? Mas os seus discípulos o quê? Os que batizavam, esse é o sentido. Deixou a Judeia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. 6. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. Era isto quase a hora sexta. Já vou dando... Era meio-dia. É aquele horário que está todo mundo em casa, não é verdade? Para comer, né? Então era um horário que não tinha ninguém na fonte a princípio. Veio uma mulher de Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. 10. Jesus respondeu e disse-lhes, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria
água viva. Aleluia. 11. Disse-lhe a mulher: Senhor. Aí já começa, né? Senhor, tu não tens com que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tens a água viva? És tu maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e seus filhos, e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água tornará a ter sede. 14. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede. Porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me dessa água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Amém. Podeis assentar. Vamos orar mais uma vez. Senhor, pedimos a Ti, mais uma vez, Senhor, dá-nos de beber, Senhor. Dá-nos de beber da Tua fonte, essa noite, da Tua água, que é a Tua palavra. Primeiramente, Senhor. A palavra que nos santifica, que pelo lavar purificador vai nos edificar, vai nos fundamentar mais em Ti, fazendo-nos conhecer-Te como Tu és, como diz a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda essa noite, fala conosco, Pai. Como o diácono André orou, todos nós aqui, Pai, necessitamos de beber dessa fonte, dessa água de Ti, Senhor. Amém. Meus irmãos, nós estamos aqui então falando da mulher de Samaria, conhecida como a mulher samaritana. Ela não tem um nome, então habitualmente nós chamamos assim, a mulher samaritana. Já tentaram dar uns nomes aí para ela, de significado, aonde a escritura não tem voz, nós não tenhamos ouvidos, então eu nem vou citar aqui, porque já tem especulações, tem gente que acha que o nome dela era... Mas não interessa, porque não, a Bíblia não diz qual é o nome dela. Só diz que era a mulher de Samaria. Então, para nós é suficiente, amém? Então nós vamos falar sobre essa mulher, nós vamos falar sobre a maneira como Jesus, e é uma fala muito categórica, que muitos pregadores atuais eles usam já há bastante tempo, não é tão atual já. Eu era pequeno, eu já ouvia dessa forma, assim, Jesus ele rompe com a barreira social. E é tudo verdade. Ele rompe com a barreira cultural. Ele rompe com a questão de um homem se dirigir a uma mulher, que era uma quebra de paradigmas, né? Ainda mais uma mulher de uma... Na falta de uma palavra, eu vou usar essa palavra, uma raça híbrida para eles judeus, porque era uma raça que ela era toda misturada, tinha inclusive um sincretismo religioso tá por trás disso. Muitos deuses, muitas dogmas, os samaritanos, de fato, não tinham uma religião pura, como, digamos assim, na época em que o Senhor ali, como um judeu, e como os judeus tinham a essência do evangelho em Cristo, e não no judaísmo. Aqui, na Igreja Batista Brasa, Capão da Canoa, nós já definimos que o judaísmo não é a primeira onda do cristianismo. Só para nós voltarmos a estabelecer aqui, nós não entendemos que o judaísmo é a primeira onda do cristianismo. Não, nunca foi. Então, não é sobre o judaísmo, mas era sobre uma religião pura, nesse sentido da ligação do homem a Deus pela palavra, pelos ensinos, pelo temor a Deus, e também já, como o pastor Michael vem falando, aquilo que nos é uma palavra muito propícia nesse momento, que é a questão retroativa. A fé, a graça, que muitos não entendem que lá na antiga aliança,
Já havia. Nós, por exemplo, aqui nessa igreja, cremos biblicamente que a igreja, nós já enxergamos a igreja lá em Gênesis. O evangelho lá em Gênesis. A graça salvadora, a fé redentora lá em Gênesis. Conseguimos perceber claramente. Conseguimos perceber Eva reconhecendo a dádiva de Deus. Já cremos. Junto de Adão. Então, por que nós temos dificuldade de, em toda a Escritura, observar certos pontos assim? Porque às vezes nós somos como essa mulher. Nós somos exatamente como a mulher samaritana. Nós entendemos que não pode certas coisas. Ela vai ter uma discussão teológica em algum momento com Jesus ali. Eu sempre gosto de usar essa expressão. Vocês dizem, né, que é aqui, mas nossos pais diziam que era lá, quer discutir com Jesus teologicamente ali. Então a gente é meio a mulher samaritana. Por causa da nossa experiência, por causa de alguma situação. Aí Jesus começa rompendo isso. Ele, homem, fala com uma mulher. Isso é a primeira quebra de paradigmas de Jesus. Não era comum. Nas Escrituras é comum um homem falar com uma mulher. Sempre foi. Mas, para alguns povos, até hoje não é permitido. Por cultura, ou por um certo entendimento que traz essa barreira cultural, essa barreira social. E também, de certa forma, fora essa questão cultural, né, que eu falei, essa questão social, essa questão religiosa. Porque a questão dos judeus, principalmente de todo o ódio que eles nutriam, de toda digamos, eles tinham, meus irmãos, era uma coisa impressionante a aversão que os judeus tinham, e eu não sei se ainda eles têm, sinceramente, porque existe ainda uma comunidade muito grande samaritana, pasmo. Eu não sei se ainda isso é essa rincha, se ainda isso pode ser que sim, tá? Mas eu não vou aqui. Só que, no entendimento da época, o fato de ser samaritana, meus irmãos, era algo muito negativo para um judeu. Por isso da barreira religiosa. Eu também acrescento aqui. Porque a religião deles, de fato, tinha o sincretismo, né? O sincretismo é a mistura, tinha os deuses, tinha o paganismo, eles tinham isso. É possível, eu acredito dessa forma, pelo menos na maneira quando eu estudei e percebi que tinha. Vocês já ouviram falar lá em Esdras, quando tem, lá em Esdras e Neemias, mas em Esdras, aquele divórcio coletivo, que é que o sacerdote ele vai lá, né, e manda separar todas essas mulheres que são de outras nações, de outros povos, de outra raça, que não eram hebreias, né, ou judias, né, ele manda separar, ele manda elas embora. Lembram disso? É possível que ali um grande número delas eram samaritanas, tá? Muitos, eu não vou cravar aqui, mas sim, porque ele tinha vários tipos de mulheres de várias nações, tá? De vários povos. E também tinha os samaritanos. Naquela época já tinha os samaritanos. E eles eram o povo que os judeus mais tinham aversão. E Jesus vai dar uma resposta, depois mais lá na frente, ele vai dizer, a salvação vem dos judeus. Porque é o questionamento dela, né? Mas vamos entrar aqui, então vamos lá. E quando o Senhor entendeu que os fariseus, dando aquela introdução ali, só para mostrar para os irmãos o que contexto nós estamos aqui, né? Um contexto de várias quebras de paradigma, né? Que nem eu falei, um homem falando com uma mulher, algo totalmente bíblico, a religião cai por terra, algo que dividia a crença deles. Em várias questões ali, a questão de ela ser samaritana e se sentir, talvez até na cabeça dela, né, odiada por ele, e no fim ele ama ela, né? Enfim, então eu quis fazer essa introdução, não sei se eu consegui, mas era a minha intenção. Vamos para o texto.
E quando o Senhor, olha que interessante aqui, a onisciência, já vou arrancar daqui, né? Jesus, a sabência, Jesus sabe de tudo, ele é Deus, ele é 100% Deus. Então, quando o Senhor entendeu, ou seja, na onisciência dele, ele sabia o que ninguém sabia. Então, quando o Senhor entendeu que os fariseus tinham ouvido que Jesus, que ele mesmo, né, fazia e batizava mais discípulos que João, daí eu já acrescentei aqui João o Batista, só para identificar, não é o escritor, né? Ainda que Jesus mesmo não batizava, né, mas os seus discípulos que batizavam. Então aqui é a explicação do que está em João 3, né? A gente já tinha falado sobre isso. Deixou a Judéia e foi outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Eu vou fazer um apanhado dessa primeira porçãozinha aqui. Vou começar dizendo para os irmãos que eu acredito, baseado nas Escrituras, numa palavra que eu uso bastante. Os irmãos que talvez já tenham se acostumado com a voz desse que está aqui na frente também, eu uso uma palavra chamada intenção. Intencionalidade. Para mim, Deus é intencional. O Evangelho é intencional. Jesus foi intencional na sua missão. Eu não acredito simplesmente numa questão da literalidade assim, como se ficasse uma coisa, não é o acaso, mas assim, não, ele passou por Samaria porque era o único caminho, não era o único caminho. Não era o único caminho. Tem mais 2 caminhos, que as pessoas não sabem, mas tinha mais 2 estradas. Então não era o único caminho. Mas eu acredito o quê? Que Jesus era intencional. Eu acredito que essa agenda aqui veio do céu. Essa é a maneira como eu creio. Baseado no quê? Eu quero ler alguns textos aqui. Vamos ler Lucas 19:10. É um dos textos que mais expressa para mim dessa forma. Mas eu vou ler outros textos até aqui. Então, no versículo 1, eu quis mostrar para os irmãos que o Senhor entendeu, na onisciência dele, ele sabia, porque ainda não era chegado o tempo dele, lembram? Não era chegado o tempo do Senhor. O Senhor, ele disse algumas vezes, ainda não chegou minha hora. Falou para a mãe, né? Falou para os discípulos, não é minha hora ainda. Então ele sabia qual, digamos assim, a hora que ele ia morrer, né? Ele não sabia a hora que vai voltar, isso ele não sabe. Não sabia, perdão, né? Como homem. Mas vamos lá. Lucas 19:10, vamos ler aqui, ó. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que havia se perdido. Então, eu começo a enxergar nessa missão, ali tá bom, né? Nessa agenda aqui, eu chamo de agenda isso aqui. Jesus, o Filho do Homem, ele tem intenção, porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que deu o seu Filho, depois no outro versículo lá, Deus enviou o seu Filho. Então eu vejo o quê? Intenção. Eu não vejo algo assim, sem intenção. Então, para mim, Jesus, dentro desse contexto das intenções, do evangelho, da missão, né? Ele vai, para mim não, eu digo pela Escritura, demonstrar isso de forma muito clara. Ok, vamos ler aqui, ó, Marcos 1:38. Vamos tentar enxergar essas nuances, né? Marcos 1:38, por favor. Ele, né? E ele disse-lhes, né? Lhes disse, ele quem? Jesus, né? Vamos às aldeias vizinhas. Aí vamos ver a intenção? Para quê? A intenção dele. Eu ali também prego. Porque para isso eu vim. Jesus é intencional, meus irmãos. Tudo que ele fez aqui, ele tinha uma intenção. Ele tinha a vontade dele era agradar ao Pai, era glorificar o Pai que o enviou. Então ele tinha uma obediência. Não era simplesmente... Ele estava obedecendo ao Pai, né? Olha aqui, ó. Vamos ler aqui.
Deixa eu só dar uma olhada aqui. Esse é Marcos 6,34. Marcos 6,34. Vou só confirmar aqui. Isso. Aqui mais uma vez, ó. E Jesus saindo, viu uma grande multidão e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor. E começou, né? Ele digamos assim, é que o contexto aqui, eu não vou entrar, o pastor Michael expôs o Evangelho de Marcos todinho, versículo a versículo. Assistam lá no nosso canal. Né? Todo o Evangelho exposto, versículo a versículo. Mas o contexto era que ele podia ali estar cansado, porque a gente já viu que ele cansa, ele era 100% homem, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas aqui, olha que interessante, e Jesus saindo viu uma grande multidão. E aí, olha só que interessante, ele teve compaixão deles. Então, está falando uma coisa interessante, porque de repente ele estava indo para um outro lugar, de repente ele para assim, né? Olha que compaixão, porque eram como ovelhas que não têm pastor. Então ele discerniu eles, assim, né? Porque ele não necessita que ninguém, que não seja dado testemunho sobre nenhum homem, porque ele conhece o que há no homem. Dentro do homem. Quem é esse homem? Final de João 2. E aí ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Esse é o sentido que eu também coloquei essa... Outro texto aqui também. Deixa eu confirmar aqui se ele... Olha só essa intenção aqui. É um texto muito conhecido. Uma vez eu tive uma conversa com um irmão e ele fez uma pergunta se Jesus estava passando, daí ele tinha que passar naquele lugar, porque ele estava naquela região, então ele estava caminhando, passando naquele lugar dele. Quem ele viu falou assim, eu vou chamar por todos que eu passei. Na cabeça desse irmão ele pensava assim. Mas olha o que diz aqui em Marcos 3:14. E nomeou 12. O que é nomeou aqui, meus irmãos? Chamou pelo nome. Chamou especificamente. Gaúcho, Jumar, Ana e Bia. Vocês 4 comigo, por favor, nós vamos juntos. Quer dizer, os outros que estão aqui não foram chamados. Ele nomeou quem? 12. Para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Interessante isso, meus irmãos, porque aquilo que ele chamou os 12 para estarem com ele e depois os enviou. É tremendo isso, né? É uma grande... um ensinamento para nós sobre o discipulado. O discipulado é assim. O discipulado de Jesus. O exemplo, né? O modelo, o padrão. O Senhor Jesus, o mais alto. Chamou os 12 para estarem, nomeou, né? Estejam comigo. Depois os enviou, né? Para que fossem pregar, fossem batizar, fossem fazer discípulos, fossem ensinar. Tudo com intenção. Né? Então eu queria, nessa primeira porção, ruminar aqui com os irmãos essa questão intencional. Mas sim, se tu tem uma Bíblia que tem aqueles mapas, tu vai observar que ali o caminho entre as duas cidades, da Judéia para a Galileia, tinha Samaria. Também é verdade. É o caminho, é o mapa. Entendeu? Mas o caminho que foi feito não era o único, tinha mais 2 nos extremos. Então, tipo assim, entendam 3 estradas. Eu estou fazendo aplicativo, os irmãos sabem, né? Que atualmente no meu trabalho. Né, e agora eu passei numa entrevista e consegui um trabalho também, glória a Deus. Mas no aplicativo, quando tu vem de Xangri-Lá para Capão, vocês sabiam que tem 3 vias para vir de Xangri-Lá para Capão? Quem sabia aqui? Eu acho que o Gaúcho não vale. Marina sabia, o Gilmar também, o Lucas também. Tem 3 estradas de Xangri-Lá para Capão. Uma é a avenida, né? A Paraguaçu. E tem uma Interpraias, que é chamada... Me faltou o nome agora, que é bem no meio, assim. Essa poucos conhecem.
Poucos andam nela. Eu ando diariamente. E a estrada do mar. Então, viu? Às vezes a gente não pode definir, não. Para mim, lá de casa, vamos pensar assim, na cabeça da Sofia, né? Mais novinha, né? Ah, não, para ir lá para a igreja só é pela estrada do mar. Só que não. A gente não pega Paraguaçu, é muito raro. Mas igual ela sabe que tem a Paraguaçu, né? Estou dando um exemplo aqui meio grosseiro, mas... Então, só para não parecer também, né, que Jesus estava restrito àquela estrada ali única que ele estava. Não estava. Então, eu entendo que era intencional. Eu entendo que era proposital. Ele queria, sim, passar por ali. Era necessário que ele passasse por ali. E eu entendo mais que essa agenda era do céu. É a mesma agenda que o enviou. O Pai. Assim entendemos a Escritura. Então, essa primeira parte aqui, nós vimos ali a onisciência no versículo 1, né? A gente vê a explicação do texto bíblico, porque no versículo 2 aqui é para explicar o que foi falado no 3, porque existia o pastor Michael usou uma controvérsia, né? Uma discussão entre os discípulos sobre o batismo, lembram? E aí é que está respondido, ó. Então, se Jesus batizava mais que João Batista, e aí tinha o ciúminho ali, né? Entre os discípulos e tal, mas a questão não é, Jesus não batizava. Está aqui o texto bíblico, não se contradizendo, mas explicando o próprio texto bíblico. A Bíblia explica a Bíblia, amém? Ela é inerrante, infalível, autoritativa. Então ele está explicando aqui, ainda que Jesus mesmo, né, o mesmo Jesus não batizava, mas os seus discípulos batizavam. O versículo 3 mostrava o destino, né, intencional. Ele deixa, né, ele sai da Judeia e foi outra vez para Galileia. Já tinha passado na Galileia. Interessante isso, né? Ele volta para lá. Vejam que interessante, né? Porque na cabeça dele, por exemplo, se tu faz um roteiro, vocês estão em viagem. Normalmente o Michael faz isso. Ele tem todo um roteiro que ele faz, às vezes vai para o pai, vai para a mãe e tal. Às vezes é raro, mas tu volta no lugar que tu tinha passado inicialmente, né? Então isso acontece. Nesse caso aqui, eu entendo que foi intencional. Ele quis voltar lá na Galileia. Porque ele tinha que passar em Samaria. Esse é o sentido. O pastor Michael lembrou também que os sinóticos, Mateus, Marcos, Lucas e João, vão acontecer na Galileia, na sua maior parte, né? E João vai acontecer na Judéia. Bela observação. Mas lá no final, naquela semana derradeira, daí se convergem todos, né? Aí na Galileia, né? Não, perdão, na Judéia. Né? Aí sim, daí todos, os quatro evangelhos vão desembocar lá também, né? E aí que a gente vê, então, era ali necessário passar por Samaria. Agora nós vamos falar, a partir do versículo 5, queria convidar aqui os irmãos a abrirem comigo rapidamente. Ó, vou ler o versículo 5 antes. Foi, pois, a uma cidade de Samaria, chamada Sicar, junto à herdade de Jacó, que tinha dado ao seu filho José. Vocês também. E estava ali a fonte de Jacó. Né? Só essa partezinha aqui. Abram comigo rapidamente Gênesis 33, 19. Inicialmente aqui. Ó. Aqui, né, tá falando de Jacó, né? E comprou uma parte, né, adquiriu, conquistou, como diz, né, do campo em que estender a sua tenda, né, das mãos dos filhos de Amor, pai de Siquém, por 100 peças de dinheiro. Aí vamos para o versículo 40, por Gênesis 48, 22, agora. Para identificar essa, né, ó. E eu tenho dado a ti um pedaço, né, da terra a mais que a teus irmãos. Aqui é para José. Né? Conversávamos com o pastor Michael e eu, então essas menções são interessantes, só para nós ver a ligação, porque esse poço de Jacó, ele tinha já essa história, porque Jacó, ele teve a provisão de Deus ali, e os seus filhos também, na água, né? Aos teus irmãos, que tomei, né, com a minha espada. Daí é que vai a parte até que o pastor Michael cita para mim, que ele conquistou, né? Que tomou com a espada, né? Tipo assim.
né? E com o meu arco das mãos dos amorreus. Então, eu só queria ler esse contexto sobre o poço, perdão, de Jacó, essa herdade, né? Jacó aos seus filhos, que tem um simbolismo, mas Jesus está ali agora, né? Mas para aquela samaritana tinha um simbolismo religioso, né? Para Jesus não, mas para ela tinha. Interessante, né? Então, até aqui tá bom. Então, foi, pois, para uma cidade de Samaria chamada Sicar, versículo 5, né? João 4, 5. Junto à herdade de Jacó, e tinha dado ao seu filho José, e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, né? Lá que ele tinha percorrido da Judéia para a Galiléia, e tanta coisa, né? Jesus 100% homem. Vocês conseguem perceber? Cansado. 100% homem. No início a gente viu que ele era 100% Deus, né? Primeiro versículo. E quando o Senhor entendeu, ou seja, a sua onisciência, ele discerniu, ele percebeu que os fariseus ali queriam matá-lo, já estavam interessados em tramar. Aí o que ele fez? Não é a hora, então vamos sair daqui. Onisciência. 100% Deus. E aí aqui no versículo 6, 100% homem, cansado do caminho, assentou-se. A pessoa quando cansa, às vezes, precisa dar uma sentada. Caminhou bastante, né? Não tinha carro, né? Não tinha, nesse caso ali, né? Quem o carregasse. Assentou-se assim junto da fonte. Aquela fonte histórica, né, para aquele povo, né? E era isto quase a hora sexta. Ou seja, uma hora deserta, uma hora de ninguém. É interessante que pode acontecer isso em alguns momentos da nossa vida. Não sei se já aconteceu com vocês, comigo já aconteceu. Algumas vezes. Tem momentos, meus irmãos, que a gente fica só. Em horas inesperadas. Mas nesse caso aqui não é isso, tá? Nesse caso aqui, ela queria. Por causa da sua situação. Até onde nós sabemos. Ela não queria contato, ela não queria talvez ser vista. Ela está num horário que as famílias estão em casa. Almoçando juntas. À mesa. Meio-dia. A hora do almoço, né? A hora do... Então... Era isso quase a hora sexta. Aí, nessa hora de ninguém, Jesus está sozinho ali a princípio, veio uma mulher de Samaria tirar água do poço onde ele estava sentado. Jesus estava cansado. Devia estar com sede. 100% homem. Então ele tinha intenção de beber água também. Ele tinha intenção de estar ali. Né? Alguém cansado, que é uma das primeiras coisas, quando a gente está cansado, a gente estava lá nos terrenos do André, lá da Carol, lá no Balneário Atlântico, cortando a grama e chegou uma hora que vamos tomar uma aguinha, né? Vamos sentar um pouquinho, né? Cansou um pouquinho, né? Quase 2 horinhas ali o cara... Então, quando a gente está cansado, qual é a primeira coisa que a gente quer fazer? Tomar água e sentar, sim ou não? Isso prova que nós somos humanos. A gente não é anjo, né? A gente não é máquina. Que a gente cansa e precisa descansar. E disse-lhe Jesus a ela, né? Versículo, eu estou no 7, né? E veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus, dá-me de beber. Dá-me de beber. Né, o 8, porque os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. Então Jesus estava sozinho ali também. Primeira quebra de uma barreira, né? Aqui. Jesus está sozinho. E ela está sozinha.
E ele fala com ela. E pede para ela, dá-me de beber, com a intenção de falar para ela quem ele era, o que ele tinha concernente à salvação. O que ele poderia dar para ela, a vida eterna, o Espírito Santo. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida, versículo 9. Disse-lhe, pois, a mulher samaritana, como sendo tu um judeu, né? Como sendo tu judeu, pede beber a mim, né? Que sou mulher samaritana. Ela questiona ele. Porque existia essa questão religiosa, essa questão cultural que os judeus não topavam, odiavam os samaritanos. Né? Lembra daquele episódio que João e Tiago, os Boanerges, eles vão numa vila samaritana para tentar conseguir uma posada lá, e os samaritanos, não, aqui não, vocês são judeu, não. Eles voltam, né? O que eles estão pensando? Chegam para Jesus, não querem receber a gente lá, quer que a gente mande descer fogo do céu nesses samaritanos. Jesus fala, o que vocês estão pensando? Vocês não entenderam nada, né? Mas esse mesmo, que é o escritor aqui, né? Depois é conhecido ao final da vida. Olha só que tremendo, irmãos. Como o discípulo do amor. Esse que era filho do trovão, né? Que era impetuoso, né? O João, irmão do Tiago, né? Os Boanerges, né? Filhos do trovão, da confusão. E aí ela faz esse questionamento a Jesus, né? Sou mulher, sou samaritana, tu é um homem, tu é judeu, o que tu quer? Porque os judeus não se comunicavam com os samaritanos. Aqui, o pastor Michael fez uma observação muito, muito profunda aqui, né? Esse comunicar aqui, meus irmãos, ele é, mais profundamente falando, é comungar. É compartilhar, é beber, comer no mesmo copo. Nesse sentido de beber. Ou comer no mesmo prato, na mesma mesa, entendeu? É comunhão. Esse é o sentido de comunicar aqui. Não é simplesmente, bom dia, boa tarde, tudo bem? Como é que está essa Maria? Não é sobre isso, simplesmente. É algo mais estreito, é algo mais um aspecto de comunhão. De comungar. Versículo 10. E Jesus respondeu e disse-lhe, se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dá-me de beber? Tu lhe pedirias. Olha que interessante. E ele te daria água viva. Aí ela já começou a ficar meio, né? Como assim, tipo assim, né? Como é possível, tipo assim, né? Como é que... Quem ele pensa que ele é daqui a pouco, né? Vai saber, né? Tu, um judeu? Eu, né? Uma samaritana? De onde tu está tirando essas coisas? Eu quero ler alguns versículos sobre esse versículo 10 aqui. Quero começar com Romanos 5,15. Interessante, né? Olha só. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa? Porque se pela ofensa, né, de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. Então, o dom de Deus vem por intermédio de Jesus Cristo. Importante a gente entender isso. O dom de Deus vem por intermédio de Jesus Cristo. Para ser mais claro, vamos ler Mateus 3,11. Porque nesse sentido aqui, quem opera, quem entrega esse dom para a regeneração, para a salvação, meus irmãos, é o Senhor Jesus. Quem é esse dom?
É o Espírito Santo. Nós vamos ver agora, olha lá. E em verdade, né? Eu, em verdade, vos batizo com água. Lembra de João Batista? Para o arrependimento. Mas aquele que vem após mim é mais poderoso, ó, é maior, né? Do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Agora vamos ler comigo aqui. 1, 2, 3. E ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. O dom de Deus. O Espírito Santo. Que também eu quero ler com os irmãos, João 7. A gente vai ler do 37 ao 40. Que aqui é um apanhado geral, mas eu quero que os irmãos percebam aqui também esse dom disponível, né, ao ouvinte do Evangelho. Aquele que ouve o Evangelho de Cristo é a pessoa, digamos assim, elegida por Deus e também, digamos, naquele momento privilegiada para receber de Deus o dom, para receber de Deus o Espírito Santo. Porque até então, todos até encontrar com Cristo estão mortos nos seus delitos e pecados, nas suas ofensas. Estão mortos. Mas quando recebem o Espírito Santo, são regenerados. E quando eles nascem de novo por uma obra poderosa, exclusiva, nós já falamos na exposição de João, o pastor Marco vem falando há tanto tempo. Isso é obra do Espírito Santo. Exclusiva, poderosa dele. O novo nascimento. A regeneração. Né? E no último dia, o grande dia da festa, Jesus pôs-se em pé. Aqui era uma celebração que eles carregavam jarros de água, lembrando lá do deserto, como Deus proveu, né, a fonte, né, lá na pedra, o Senhor Jesus, amém? Aí eles estão celebrando, daí Jesus, vou dizer para eles quem era aquela fonte, quem era aquela pedra, né, vou me revelar aqui, vou me manifestar. E é muito comum isso no Evangelho de João, meus irmãos. Até aqui, capítulo 1, 2, 3, agora estamos no 4, ok? Nós temos algumas manifestações de Jesus. O Verbo se fez carne, se manifestou a todos, a sua criação. Se manifestou aos judeus, a Israel. Se manifestou aos discípulos. Se manifestou na Judéia, na Samaria, agora, na Galileia. Está se manifestando. Ele está expondo a luz. Até aqui. E vai aparecer mais ainda, nós vamos ver ainda no decorrer da exposição de Jesus se manifestando, se expondo sua luz, sua vida, sua obra. Né? Ele vai dizer, então ele se levanta e vou dizer para eles quem eu sou. Né? Então Jesus, pondo-se em pé, clamou, né? Clamou, bradou, né? Dizendo, se alguém tem sede, olha aqui, venha a mim e beba. Próximo. Agora olha aqui, Espírito Santo. Quem crer em mim, como diz a Escritura, rios de água viva correrão do seu ventre, do seu interior. E isso disse ele do Espírito Santo. Letra maiúscula, lembra? Que havia de receber os que nele crescem. A clareza das Escrituras. Aquele que crê, recebe. É nesse sentido que não será confundido, né? Ou seja, não ficará com sede. Porque o Espírito Santo ainda, né, não fora dado, por ainda Jesus não ter sido glorificado, né? Até aqui. Perdão. Então, muitos da multidão, ouvindo essa palavra, diziam, né? Verdadeiramente, este é o profeta. Nós vamos mais na frente, nós vamos ter que vir nesse texto, né? Que tremendo isso, meus irmãos. Eles reconhecem quem é Jesus, né? O profeta. Então ali, vamos abrir rapidamente em Atos 1, vamos ler o versículo 5 e 8, primeiro 5, por favor. Atos 1, a promessa, né, que ali começa a se cumprir desse fato, que Jesus prometera, né?
Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com Espírito Santo. Não muito depois desses dias. Daí no 8, né, muito conhecido de todos nós, né? Mas recebereis o poder do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria. Aí, de novo, Jesus, né? A todos, né? Sem exceção. Sem acepção de pessoas, sem discriminação, nesse sentido, né? E até os confins da terra. Então, no versículo 10, eu queria destacar essa questão, e vai seguir no próprio texto aqui, vocês vão perceber, essa questão do dom de Deus, meus irmãos, é para salvação. É impossível alguém ser salvo sem receber o Espírito Santo. Essa obra redentora, a justificação, o novo nascimento, a regeneração, né? Tem um texto muito, muito rico sobre isso, que por exemplo, ali, ó, Tito 3,5, quer ver? Ó, vamos ler junto aqui, ó. Que ele dá essa nuance, né, que eu acabei de falar, ó. Não pelas obras de justiça que havemos, né, feito, mas segundo a sua misericórdia, ó, que nos salvou pela lavagem da regeneração, ó, a água, ó, e da renovação do Espírito Santo. O dom de Deus, que nos renova para a justiça de Deus, para a nova vida. Lá em Romanos 6, para a nova maneira de viver, onde somos batizados em Cristo, né? E dessa feita nós entendemos assim. Versículo 11, João 4:11. E disse-lhe a mulher, Senhor, aqui ela já começa, né? A converter, amém? Ela começa, né? Que até então, né? Lembre que toda vez que tem algum diálogo com Jesus, quando a pessoa diz Senhor, com a letrinha maiúscula, Kyrios, já começou a operação do Espírito Santo ali. Senhor. Lógico, ela tem ainda uma questão ali. O texto, a literalidade do texto não pode ser ignorada. Ela tem uma questão, mas ela já começou chamando ele de Kyrios, né? Senhor. Ela vai questionar de novo. Ela está sendo sincera ali, né? Depois ela vai ver por quê. Porque ela não consegue esconder dele. Quando ele mostra para ela que ele sabe exatamente quem ela é, mas lá na frente, né? A gente não vai tratar disso hoje. Quando ele fala dos maridos ali, né? Fica evidente a onisciência e ela fica assim. Tanto que ela vai à cidade e ele falou tudo que eu tenho feito. Lembra? Aí o povo, né? Oh, então vamos lá, né? O profeta. Isso a gente vai tratar na próxima quinta. E disse a mulher, Senhor, tu não tens com que tirar água, ou seja, tu não tem os utensílios, né? O balde ali, a cordinha, né? Tu não tem. A taquara, não sei. O que exatamente estava sendo usado ali, né? Como tu vai, né? E o poço é fundo. Jacó cavou bastante, né? Ele diz que ele aprofunda mais. Se tu faz um poço de 30 metros, com o tempo, com os anos, ele vai saber que ele vai baixando. Vai cedendo, vai. Daqui a pouco tu vai medir de novo, tá com 33. Passou tanto tempo, né? Imagina quanto tempo passou aqui, né? Então ela sabia. Por que ela sabia? Porque todo dia ela fazia esse sacrifício. Sozinha. Cansada. Para poder tomar água. E aí, ela fala, onde, pois, tens água viva? Ela está questionando o que ele tinha dito, né? Ela não sabia, ela não conhece ele de fato ainda. Ela fica, né, despertou nela o quê? Curiosidade. Um pouco antes, talvez ele tenha despertado nela simpatia, né? Dá um pouquinho de água. Foi simpático, né? Porque não era comum, né? Era uma barreira, né? Não pode, não pode. É homem, né? É judeu, é mulher, é samaritana, não pode, Deus do livre. A mentalidade, né? Então ele foi quebrando as barreiras. Jesus é assim, ele não é convencional, não está em caixinha nenhuma, né? Doutrinária, ele é Deus, e é livre, né, em si. Ele disse, daí ela vai falar uma coisa interessante, és tu maior que o nosso pai Jacó? Jesus já tinha, aliás, ele não tinha ainda, ele vai ouvir depois algo semelhante lá em João 8, quando eles falam assim, nosso pai Abraão, eles começam meio que
Pô, não tem nem 50 anos. Pô, Jesus estava gastadinho ali, né? Tinha 30 e... Deram 50. Não tem nem 50 e tu acha que tu já... Como é que tu viu nosso pai Abraão, né? Tu é maior que ele, daí depois ele vai responder categoricamente: antes de Abraão eu sou. E vocês não são filhos de Abraão. Vocês julgam que são, mas vocês não são. Porque se vocês fossem filhos de Abraão, vocês não queriam me matar. Não mentiriam sobre mim. Vocês fariam as obras de Abraão. Porque quando Abraão viu o meu dia, se alegrou. Está tudo ali. Aquele diálogo, né, em João 8. Nós vamos chegar lá mais na frente, lá na exposição. Mas é muito semelhante a isso aqui. É por acaso tu semelhante a Jacó, maior que Jacó, é igual a Abraão? Sempre essas comparações com Jesus, né? Tentando enquadrar Jesus em algum tipo, né, de perfil. És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio, e os seus filhos, e o seu gado? Sobre isso, irmãos, eu não queria passar... Tem alguns versículos que eles não têm aqui o que a gente chama, não sei se na Bíblia dos irmãos, se todos têm as referências cruzadas. Então, às vezes, parece que a gente passa batido no versículo, a gente não comenta muito, e eu não queria fazer isso. Eu queria comentar algumas coisas sobre esse versículo que até não tem, de fato, aqui, tá? Assim, o versículo 12, tá? Não na CF, né? Mas enfim... Eu quero fazer exatamente o que eu falei. Eu quero mostrar aqui, eu anotei. Primeiro vamos ler aqui, ó, João 13:13. Quero mostrar uma coisa para os irmãos. Nesse sentido, né? Vós me chamais de mestre e senhor. Dizeis bem, porque eu sou. Parece que Jesus está se autoafirmando, talvez, não sei, né? Mas não. Ele pode, né? Mas eu digo assim, mas ele está se manifestando. Lembra que eu comentei? Ele está se manifestando, ele está se revelando. Eu sou. De fato. Né? Vamos abrir outro texto aqui. O que eu citei, João 8. Nós vamos ler o 37, depois o 39 e o 58. Mas vamos lá. O contextozinho ali. João 8, 37. Olha lá. Ó. Bem sei que sois descendente de Abraão. Contudo, olha o que eu tinha comentado, ó. Procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós, a pura incredulidade. A incredulidade quer matar Jesus. Não crê que Jesus nem existiu, nem que morreu, nem que ressuscitou. Não crê que Jesus é filho de Deus. A incredulidade é essa que mata, de fato, né? A fé tenta, né? 38. Eu falo que vi junto do meu Pai, e vós fazeis também viste junto de vosso Pai, né? Então é o João 8, 37 e 39, por favor. Responderam e disseram-lhe: nosso pai é Abraão. Então é semelhante, ó. Jesus disse: se fosse de Abraão, farias as obras de Abraão. Daí eles vão fazer aquela comparação: poxa, tu não tem nem 50 anos, como é que tu pode dizer que tu... Jesus devia estar bem gastadinho, para eles, tinha 30 e poucos, né, que nem eu falei ali. Vamos para o 58 direto. Para mostrar essa semelhança ali que eles fazem com comparação a Jacó, né? E disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que antes de Abraão, né, antes que Abraão existisse, eu sou. Então Jesus responde essas questões. É isso que eu percebi, né? Então no 12 ali, 4:12, João 4:12. És tu maior que nosso pai Jacó? É. Tem o texto que eu queria ler, eu não acabei não lendo na última quinta que nós tivemos juntos, eu quero ler agora ele com os irmãos, que é... Deixa eu ver aqui, ó. É Colossenses 3, deixa eu só ver... 3:11. Deixa eu ver, confirmar se... Olha para mim. Esse aqui. Texto conhecido, a gente já, né?
Eu vou me deter principalmente nessa questão no final do versículo, mas o próprio versículo também está falando de certa forma do todo, né? Mas onde não há grego, nem judeu, não há acepção, né? Não tem nem circunciso, bárbaro, cita, servo, livre, mas aí ele vai dar a definição dessa graça que está disponível, desse dom de Deus que está disponível, que somente por meio de Cristo Jesus. Cristo é tudo. Essa afirmação, meus irmãos, ela tem que ser algo, mas Cristo é tudo. Isso aqui é algo que tem que estar sempre diariamente na nossa mente, no nosso coração. A suficiência de quem e do que Cristo é. Cristo é tudo. Na categoria, se é que é possível falar assim, tem categorias às vezes de pensamento, de maneira de falar, tá? Nessa categoria assim, o que é Cristo? Quem é Cristo? Meus irmãos, Cristo é tudo. É o tudo de Deus. Tudo que Deus tem para nós, seus filhos, está em Cristo. Não há nada que não esteja nele. Na sua suficiência, na sua completude, na sua plenitude. Não há por que a gente ficar querendo beber em outras fontes. Como diz uma canção, a gente não buscar em outros lugares, meus irmãos, que não em Cristo. E isso é um erro diário. Todos nós, a igreja, em forma geral, fica buscando nas alegrias da vida, nas coisas, no dinheiro, nos bens, em tantas coisas, meus irmãos, do pecado. Fora de Cristo. Se Cristo é tudo, meus irmãos, fora de Cristo não há nada. Se Ele é tudo, pode haver alguma coisa antagônica a esse ponto que nos sirva. Ele não é só tudo de maneira assim filosófica e conceitual, de categoria, não. Ele é tudo na onde Ele supre e é suficiente a nós na vida eterna. Naquilo que importa. A salvação. A vida de Deus, o dom de Deus. Mas é onde que Ele é tudo, meus irmãos? Em todos. É aí que Ele é tudo. Na criação. Mais especificamente, nos filhos de Deus. Nos salvos. Mas sim, Ele é tudo em todos, Ele é tudo para todos, Ele deveria ser tudo para todos. Mas de fato, para alguns, Ele não é nada. Vocês entendem? E às vezes até para nós. Opa! Como assim? Para nós. Quando nós não encontramos suficiência em Jesus, por alguma razão, por qualquer razão, Ele não é tudo, então Ele não é nada, Ele é nada. Sabe por quê? Porque é tudo ou nada. Sabia? Com Cristo, não tem uma terceira via, um meio termo, não existe. Ou é ou não é. Quando não é, é porque está separado, está fora, não está, não é. E quando é plenamente. O pastor Michael tem ministrado junto da igreja convicção, fé, a plena convicção, a certeza, a confiança, a esperança, a crença que precede cada uma das nossas ações, para que Ele seja tudo em todos. A nossa fé precede nossas ações. O que nós cremos precede o que nós vamos viver daqui a uma hora, daqui a um minuto, no próximo dia. Porque Cristo é tudo. Obrigado. Em todos. Ele é tudo quando não nos falta nada. Mas mesmo quando parece que nos falta tudo, Ele é tudo.
Tudo. E fora dele não há nada que vale a pena. Nada. Que vale a pena viver, que vale a pena morrer. Nada. Fora de Cristo, meus irmãos. És tu maior, Senhor. Tu és o maior. Uma pergunta sincera dela. Depois ela vai conhecer a quem, com quem, de quem. Ele é maior. Ninguém se compara a ele. Em nenhum aspecto, meus irmãos. Mesmo sobre nós. Ninguém nos ama como ele. A gente tem o amor do marido, da esposa, dos filhos, dos pais, dos amigos, da igreja. Mas nenhum desses amores pode se comparar ao amor de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nenhum pode espelhar. Quando o marido dá a vida, se entrega por amor da sua esposa, ele está apontando, como o pastor Michael falou, no casamento de Samuel e da Emanuela, para Cristo e a igreja. Nada se compara ao amor de Cristo, meus irmãos. E a suficiência desse amor. Na categoria, quando o apóstolo, a palavra de Deus está dizendo, os três falam, a fé, a esperança e amor, contudo, mas o amor é maior. É o que permanece. Lá no céu não vai ter fé. Lá no céu não vai precisar de esperança. Mas vai ter muito amor. Muita relação com a família, na casa eterna, na mesa eterna, com a família eterna, com o Pai eternamente. Com o nosso irmão mais velho, Cristo Jesus, eternamente. És tu maior que nosso pai Jacó, que nos tem imposto, que bebendo dele próprio, seus filhos e seu gado. E Jesus respondeu e disse-lhe, qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Aí ele começa a falar, tem um texto, vou só citar aqui, 1 Coríntios 2,14, que fala ali que, bom, vamos ler ele, que eu acredito que é melhor, a gente conversava com o pastor Michael, né? O homem natural não compreende as coisas do Espírito, porque ele parece loucura, né? E não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o homem espiritual a tudo discerne, a todo discerne, e não é discernido por ninguém. Muitas vezes a gente não compreende, não discerne, talvez porque a gente não está sendo espirituais, ou seja, a gente não está debaixo do governo do Espírito Santo ao ponto de ele nos mostrar pela Escritura o que realmente estamos, diante do que estamos, o que está acontecendo, o que estamos vivendo. Somente o Espírito Santo pode nos mostrar o caminho a seguir. Final do Salmo 139, né? Sonda-me e conhece-me. Vê se há algum caminho mau. Mas me mostra, né? O que é o caminho eterno. Aponta para o eterno. O caminho que é Cristo eterno. Então aqui no versículo 13, Jesus está falando da carnalidade. Dessa maneira como nós falávamos, que nem Nicodemos. É que na verdade lá quando eu falei de Nicodemos, eu citei a mulher samaritana. Não sei se os irmãos lembram. E agora que eu estou falando da mulher samaritana, eu vou citar Nicodemos, né? É necessário vos nascer de novo. Mas como eu vou, né? Como é que eu vou voltar para o ventre da minha mãe? Eu já um homem velho, né? Carnal é ele, né? Só que ele era mestre na palavra. Um homem profundamente um mestre nas Escrituras. Essa mulher não. Isso mostra uma coisa, mesmo uma mulher simples, né, uma mulher que vive sozinha talvez, né, tem vergonha da sua vida e tal, vive na ocultez, e não como um homem público como Nicodemos, os dois têm a mesma coisa. Aliás, os dois não têm. Os dois não têm o que eles precisam ter. O que eles não têm? O Espírito Santo. O dom de Deus.
que a única forma de nós reconhecermos Deus como Abba Pai é por intermédio do Espírito Santo, que testifica no nosso espírito que somos o quê? Filhos de Deus. Os filhos de Deus são os guiados pelo Espírito de Deus. Romanos 8. A gente não precisa ler, mas aí está lá. Quem quiser ler Romanos 8. Então Jesus está falando para ela, tu continua botando, né, bebendo essa água aí, todo dia tu vai lá, tu gasta a tua vida lá, trabalha 16 horas, mais dinheiro, mais sucesso, mais satisfação, mais dessa vida, da brevidade, dessa questão, dessa vida efêmera, dessa tão vã maneira de viver. Mais do mesmo. Não tem novidade de vida. Aquele homem que Jesus fala, né? O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro? O mundo todo. E perder sua própria alma? Ou o que daria o homem em troca da sua alma? É esse homem que tem essa vida inútil para Deus. Porque todos pecaram e todos fizeram inúteis para Deus por causa do pecado. Então Jesus está falando que ela está buscando uma água que ela vai voltar a ter sede. Ele está sendo literal. Tornará a ter sede. Ah não, agora eu ganhei 1 milhão. Agora minha vida está feita. Tudo passa. O mundo vai passar. Todas as coisas. As minhas palavras não passarão. A vida eterna não vai passar. Eu vou e onde eu estiver eu levarei vocês comigo. E lá. Enfim. Versículo 14. Mas aquele que beber da água, Jesus afirmando, né? Agora apontando para si. Aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede. Aleluia. Nunca mais. Pensa no nó que deu na cabeça dessa mulher. O que esse homem está falando? Eu não devia falar com homem, eu estou aqui, eu não devia falar com judeu, eu sou samaritana, né? Começou a enlouquecer. O que ele está falando? Mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte. Olha que detalhe precioso, meus irmãos. Olha a riqueza, quando diz, né? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu estava lá na comunidade quando o Azaf compôs Superabundante Graça. Estava lá na roda, quando o louvor, nós sentados, e ele contando, ele foi para a Foz do Iguaçu, foi lá que ele compôs, olhando as cataratas, né? As quedas do Foz do Iguaçu aqui no Paraná. E aí Deus falando com ele, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E aqui está dizendo, Jesus está falando assim, ó, eu lhe der, né, que eu lhe der a água, que eu lhe der, se fará nele uma fonte de águas. Só que é interessante que o detalhe não é simplesmente assim, ó, vai fazer uma fonte nele e vai ficar ali, tá, tem uma fonte ali. Não, ela vai jorrar. Ela vai saltar. Se fará nele uma fonte de água que salte, que jorre, jorrar a vida eterna. Cristo Jesus, a vida de Deus, vai jorrar nele. Sabe para quê? Para a salvação de outros. Olha que interessante isso, meus irmãos. Dê vocês de beber e comer. Dê vocês de comer. Lembra da multiplicação dos pães e dos peixes? Vocês conseguem perceber? Vocês estão comigo, amém? Vai jorrar essa fonte para que outros bebam. A fonte vem dele. É só ele, o dom só ele pode dar.
É o Espírito Santo. Mas passa por nós a pregação do Evangelho de Cristo. É o poder de Deus para a salvação de quem crê. É a fonte a jorrar da vida eterna. Que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro. A vida eterna é esta. Que conheçam a Ti, único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. O detentor dessa fonte. O detentor desse dom de Deus, o Espírito Santo, que pode nos encher, que pode fazer em nós uma fonte a jorrar, a saltar para a vida eterna, para alcançar todos os povos. É isso que Jesus está mostrando aqui. Todos é todos. 15 e último. Teria mais coisas, do 10 ao 14 aqui, nossa, teria tanta coisa para falar ainda, meus irmãos. Eu notei aqui 2 folhas cheias, mas eu, em respeito ao... Vou concluir. O 15 assim, ó, disse a mulher, Senhor, dá-me dessa água. Mas ainda assim, ela está falando na carne dela ainda. Ainda é no aspecto de... Ela está pensando assim, pá, eu não vou precisar mais vir aqui e puxar, né? Minhas costas, meu ombro, meus pés, a caminhada, eu, pá, tudo, tô feito, né? Tipo assim, não vou precisar mais comprar, né? Imagina, na cabeça dela, né? Quem, né? Dá-me dessa água, para que eu, né? Para que não mais tenha sede. E não venha aqui para tirá-la. Entendeu? É o texto. Por isso que eu falei, então para que ela não precisasse voltar ali. Entendeu? Ela recebendo a salvação, que ela recebe depois, o primeiro ato interessante, e aqui eu vou concluir, ela encontra com Jesus. Jesus vai se revelando a ela. Já não está nessa parte que eu li, vai estar mais na frente, mas eu preciso falar isso. Ela vai. Ela deixa o balde lá na frente, a gente leu aqui hoje. E ela vai. E depois ela volta. Ela volta até Jesus. E ela traz uma cidade com ela. Vocês entendem isso? Quando alguém conhece Jesus, meus irmãos, é impossível. Ela continuaria tendo que voltar a pegar água. A gente continua tendo que. A gente não pode sair daqui, amanhã todo mundo pedir demissão, porque agora até Jesus voltar não ficar assim. A gente vai ter que continuar trabalhando, indo no poço pegar água. Isso não vai mudar. É que ali ela estava ainda na carne, antes de uma mulher natural. Ainda não tinha recebido o dom de fato. Mas já tinha chamado ele de Senhor, já tinha começado a entender. Né? Mas é interessante que ela vai, mas ela volta. E ela traz com ela muita gente para salvação. Então é sobre salvação. É salvação dos nossos desígnios, dos nossos propósitos, dos nossos sonhos, muitas vezes. Sabia? Não está proibido fazer planos, ter sonhos, propósitos. Jamais pense isso. Ninguém pode dizer isso. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Nele. Ele satisfará. Não está dizendo que tu vai satisfazer. Já reparou o texto? Ele satisfaz. Ele é suficiente. É conforme Ele, da forma dele, que vai satisfazer. Então, dessa forma, meus irmãos, Ele quer nos dar de beber todos os dias. E nós podemos também dar de beber todos os dias. Todos nós. Bebemos e damos de beber. Lembrando da citação de Isaías, a palavra de Deus é assim, ó, vinde e comprai. De graça, né? Para comer, para beber, vinde. Venham. Né? É de graça. Essa fonte.
Pode soar assim meio evangelístico, assim, né? De fato, toda pregação ela é evangelística. Eu preciso ouvir o Evangelho de Cristo sempre para mim, né? Santificação, edificação, arrependimento de pecados, conversão dos maus caminhos. Eu preciso, né? Eu, pelo menos eu. Quem mais aí? Né? Todos os dias precisamos ouvir o Evangelho de Cristo. Bem, meus irmãos, fica aqui essa primeira parte. Nós vamos ter uns 3 ainda nesse mesmo capítulo, pelo menos, né? Nas quintas-feiras, a exposição de João. E domingo o pastor Michael segue expondo o livro de Hebreus. E queria só trazer um incentivo para nós, assim. Quando nós estamos tanto lendo Hebreus quanto João, que a gente está aqui, eu estava sentado com o Gaúcho estudando ali Hebreus, conversando comigo, eu vi a importância, meus irmãos, que todos nós, a gente tem a nossa leitura progressiva, orientada pela igreja, pelo pastor da igreja, pastor Michael Scherer. Mas fica uma sugestão aqui. Leiam os textos de fato que a gente está expondo, o capítulo, e procurem aquilo que dessa fonte inesgotável, aquilo que está ali, que talvez a gente não foi falado, porque a gente não, o pastor Michael falou, a gente não consegue esgotar o que está ali. Então muitas vezes a gente até gostaria, eu anotei aqui 4 páginas, não falei 2. Aliás, nenhuma, na verdade. Mas vamos beber junto dessa fonte, da palavra, que nos lava, né, que nos purifica também, a palavra de Deus, para que a gente esteja afiadinho nisso, assim, sabe? A gente está passando por textos maravilhosos, agora Hebreus 11, é uma riqueza, assim. Irmãos, tudo que não vem de fé é pecado. Olha a importância desse fundamento da igreja, fé. A gente está tratando, o Gaúcho estava me mostrando que ele estava foi ontem, né, que tu trouxe o estudo lá? Foi, né? A importância disso. E a gente precisa estar na mesma, vou usar uma linguagem jovem, mas também uma linguagem, na mesma batida. Vocês entendem? Todos nós, a gente tem que ter o mesmo parecer. A gente tem que estar alinhados numa unidade pelas escrituras, que é a nossa régua, o cânon bíblico. É o que nos une, de fato, e nos mede a palavra de Deus. Amém?